Oi, gente! Estamos aqui na FESPA Digital Printing 2023, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo. Começando essa live onde a gente vai contar o que a gente viu aqui na feira, o que a gente está vendo na feira, porque a gente está aqui num aquário. É envidraçado, né? Todo envidraçado. Não é que tinha essas coisas? Falou? Big Brother, essas coisas. Exato. Competindo com o som da feira. Competindo com o som da feira. E é uma multidão aí fora. Exato. Né? Calma, gente. Será que Espera ninguém... um pouquinho. Só faltava estar olhando pra gente. Só faltava ter gente aqui olhando. Ainda bem que não, né? Você ia morrer de vergonha. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a feira, sobre a FESPA Digital Printing 2023. Vamos começar aqui com um pouco de números da feira, vamos dar alguns números aqui. Bom, esse ano são 122 expositores, mais um número de marcas, né, em cada stand, né, então eleva esse número com certeza. São 14.700 metros quadrados de exposição. E em 2021, que foi a edição passada, foram 100 expositores e um público de 14.307 pessoas, com uma geração de negócios dentro da feira de 92 milhões de reais. A feira está completando 10 anos, né, Hamilton? 10 anos. São 10 anos, essa é a 7ª edição. Ela não aconteceu em 2020 em função da pandemia e em 2022 em função da Expo Print, que é a grande feira do setor que acontece a cada 2 anos. Ela nasceu em 2013 como duas feiras, com a Expo Print Digital e FESPA. E aí ao longo desses anos elas se uniram, né, e virou FESPA Digital Print. E ela, nesses 10 anos, como tudo, né, muita transformação, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É interessante ver esse tipo de feira, né, e fazer um paralelo sobre a feira e a indústria gráfica também que se vê ao redor do mundo. Ela, no seu início, ela focada em serigrafia, focada já alguma coisa sublimação, focada em impressão digital para comunicação visual, que era sempre um setor olhado assim, meio de lado pelas gráficas comerciais, né? Deixa isso para lá, isso não é o nosso negócio. Foi interessante ver ao longo desses anos, não só no Brasil e lá fora, é como esse setor ganhou importância. Como referência, nos Estados Unidos, a feira, que era equivalente a essa, SGIA, ganhou uma tal proporção ao longo do tempo com o crescimento da impressão digital que ela acabou abarcando todas as outras. Né? Ela englobou as grandes feiras americanas, como Print, Grafexpo, etc. Não só isso, ela avançou como associação e juntou todas as associações americanas, PIA, NAPL, etc., mostrando que não era um negocinho à parte, ela englobou a gráfica comercial. Então hoje a gráfica comercial, que também tem sua participação aqui, vem e adota parte desses produtos e dessas tecnologias, mas ao mesmo tempo a feira também vem mostrando a evolução de novos mercados, de novos nichos, da própria tecnologia e abrindo outros caminhos. Então, essa daqui ela é interessante no sentido das máquinas que estão expostas, que são algumas de um passo além daquilo que era o básico da impressão digital. Você já veio de outras feiras de máquinas maiores, essa aqui especialmente já colocando algum pé no que a gente chama de impressão industrial, sabe? E a impressão industrial ela tem dois lados dessa história. São impressoras digitais com produção mais alta, que também se chama de produção industrial, e indústrias que utilizam impressão no seu processo e passaram a utilizar ainda mais impressão no seu processo a partir do desenvolvimento da impressão digital, principalmente com inkjet, né? Caso de imóveis, que usava até rotogravura, também agora usa impressão digital, parte de têxtil, parte de tecidos, parte de vidros, etc.
que começa, não é, Tânia, a abrir um caminho também para que impressores avancem nessa seara, né? Exato. Acho que essa transformação tem sido bem evidente e tem mostrado, né, o interesse de outras das gráficas em outros segmentos de mercado. E você levantou uma pesquisa interessante, né, Milton? Pois é, feita nos Estados Unidos no ano passado. Pena que a gente não tem uma dessa no Brasil, deveríamos fazer aqui e na América Latina, que a gente fala muito com a América Latina, a pesquisa da NAPCO. A NAPCO também é uma mídia do setor nos Estados Unidos, que também pertence hoje à Printing United, que gerou tudo. Mas eles mostram o seguinte, principalmente em função da pandemia, pela transformação no mercado, efetivamente estamos vivendo um momento de transição e transformação. 81% dos impressores dos Estados Unidos estão movendo-se ou buscando mover-se a outros segmentos de mercado. Então eles dão 81%? Claro que a gente não está falando aqui muito de muitos convertedores, mas também existem convertedores aqui. Então é mais de gráficas, mas eu tenho exemplos aqui, por exemplo, como eles falam, gráficas comerciais e transacionais. Eles dão um percentual, é mais do que 100%, porque algumas estão buscando mais do que um mercado. Então eles dizem 40% buscaram etiquetas, 37% buscaram embalagem de cartão, 32% embalagens flexíveis, 34% sinalização e 34% roupas, né, impressão de roupas. Pessoal de comunicação visual, impressão funcional, também foram para etiquetas, embalagens, seja de cartão ou flexível, impressão de papelão do lado, também roupas, e embalagens que, avançando nos outros segmentos de embalagem, né, quem estava em cartão também vai para flexível, ou vai para rótulos, ou vai para etiquetas, mas também indo para impressão industrial. O que a gente quer mostrar com esse levantamento? Reflete um pouco do que a gente está vendo aqui na feira. O foco dessa feira é muito mais em equipamentos, mas temos no chão, nessa feira, equipamentos, como a gente disse antes, além do básico da impressão digital, já com pés ou com os dois pés, na parte de impressão industrial, seja para a própria produção gráfica, seja avançando em mercados industriais que começam a ser. A feira mostra essa transição e mostra bem o momento que a gente está vivendo. Muito legal. Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas, o que estão entrando aqui, o Rodrigo Gomes, a Carla, o Pedro Sá, quem mais está aqui com a gente? Sérgio Vieira. Obrigada, gente, obrigada pela audiência. Vamos lá. Bom, então vamos falar dos destaques, né? Vamos mostrar, vamos falar um pouco, ilustrar isso que você acabou de falar. Tudo que a gente viu nesses 2 dias passados. Nos 2 dias, exato. Olha, para mim, me chamou muito a atenção a Eco Factory. A Eco Factory é um espaço, né? Foi um acordo aqui, uma união do Grupo Bloom, Kornit Digital, a APS e a FESPA para a criação desse espaço. O que é a Eco Factory? É uma fábrica têxtil inteligente que está mostrando aqui todo o processo, né, a produção em tempo real de camisetas, da pré-impressão até a secagem, reproduzindo uma fábrica mesmo. Essa Eco Factory está montada... Impressão chama DTG, Direct to Garment, que já se imprime diretamente na camiseta, diretamente no material exposto ou diretamente no tecido. Exato. Como eu estava comentando, esse modelo ele já funciona na sede do Grupo Bloom, que é um dos líderes no fornecimento de tintas digitais para a indústria têxtil. E aí a gente tem nessa Eco Factory a impressora que eles estão utilizando é da Kornit, que o Grupo Bloom é representante aqui no Brasil. A Kornit teve um crescimento muito interessante no exterior, explorando exatamente esse segmento de direct to garment, ou de impressão direto à roupa, desbancando um pouco a questão de serigrafia, permitindo a diminuição do inventário. Então, com pré-formatação de materiais, a máquina já faz a impressão direta
isso possibilitou a criação de diferentes negócios, né? E hoje no Brasil ela é representada pelo Grupo Blum, que está na sua distribuição. Exato. E aí, conversando com o Felipe Sanches, que é o CEO do Grupo Blum, que já foi entrevistado pela gente, aliás, na FESPA de 2021. Passado, né? Não, 2021. 2021, exato. Ele contou pra gente também sobre o lançamento da plataforma Mighty FX, que é a primeira plataforma de desenhos para impressão sob demanda em tecido. É uma plataforma alemã que existe há 4 anos e há 1 ano como uma loja online, onde o impressor, o fornecedor de impressão, ele entra, ele escolhe um desenho dentre todo aquele acervo que eles têm, inclusive desenhos já utilizados por geólogos, uma quantidade imensa. Ele pode mudar a cor do desenho, né, da padronagem, e aí ele pode usar aquilo na impressão, na produção, e ele vai pagar para a plataforma R$1 por metro quadrado impresso. Né? Você quer comentar alguma coisa? Você vai falando, eu vou querendo falar junto. O que eu vou comentar é que o designer ele pode entrar na plataforma, ele pode, por exemplo, escolher a padronagem, mas o link é direto com o impressor, e o impressor, para ele utilizar, a condição para ele utilizar a plataforma é que ele tenha o RIP Inédit, que é um RIP espanhol voltado para a indústria têxtil. Então é essa condição. Mas é muito interessante, ele é uma espécie de web to print, mas não um modelo normal do web to print, né? Quer dizer, pode ter acesso à plataforma, quem quiser, e faz simplesmente o pagamento em função da utilização. Mas as padronagens possíveis e a impressão de tecido em várias quantidades, ela é muito interessante, muito fácil de usar, muito amigável, e é o que ele fala, né? Efetivamente a impressão têxtil sob demanda. Exato. Que o Felipe ele bate muito nessa tecla que a impressão têxtil sob demanda é o futuro da indústria têxtil e sobretudo em função da sustentabilidade, né? Então é Ecofactory justamente para você imprimir sobre demanda, né? E tirar aquela imagem que a gente tem, já que a gente viu tanto as fotos daquelas montanhas, aquelas pilhas de roupa, né? Que não se tem destino. Eu vou dar só um oi pro pessoal da Indigraph, que está aqui com a gente ao vivo também. Obrigada, pessoal. Bom, além da Ecofactory, lá no stand, eles estão mostrando também duas impressoras, que uma da marca Solis, que é uma impressora lançada, que é uma marca do próprio Grupo Blum, que é uma impressora de entrada, né, que promete menor custo por metro quadrado. E também para volumes maiores eles estão lá no stand com a MS modelo JP4 Evo, que é para maiores volumes. Já tem algum passo industrial nesse sentido. Exato. Bom, além da Ecofactory, eu quero destacar que aqui na feira a gente tem outros espaços criados pela PS, pelos seus parceiros, que dão uma dinâmica muito interessante, que trazem um conteúdo muito interessante. A Ilha da Sublimação e a Arena Maker, que estavam cheios, todos os momentos que a gente passou lá tinha gente assistindo as palestras, então conteúdo bastante interessante, né? Tem o espaço 3D, eu fui dar uma olhada rapidinho hoje, eu consegui dar uma olhada lá, atrai muita gente porque eles estão com umas impressoras, né, 3D, montando algumas peças, chama muita atenção, produção de material em acrílico, e o Cambé, que é aquele espaço tradicional aqui, competição na área de envelopamento, em decoração e comunicação visual. Eu gosto muito desse espaço porque você passa lá e está tocando rock. Então, além de toda aquela área de sublimação, né? Além de toda a área de sublimação. O início básico da feira, mas que atrai uma quantidade incrível de pessoas, né? Muitos micro negócios, pequenos negócios em volta disso. Exato. É uma feira com soluções para todo o bolso. O gráfico olha meio de lado, mas não olhe de lado. Um mercado interessante. Não faça isso. Não, eu não estou olhando de lado. Não, para o gráfico, não olhe de lado, abra a cabeça. Hoje tem que olhar para todos os lados, né? 360 graus. Bom, gente, vamos falar de impressão aqui, de impressoras, de equipamentos todos digitais. Eu não vou ficar repetindo impressora digital, porque a gente está numa feira de impressão digital, tá?
Então a hora que você chegar na feira, amanhã é o último dia, venham, visitem a feira. Olha, ela tá bem cheia, hein? Tá, esse horário continua com uma movimentação boa por aqui. Se a gente entrando, a gente dá de cara no stand da Agfa e da Mimac, né? Briga de cachorro grande. Na Agfa a gente conversou com o Eduardo Souza e com o Dieter Jankart, que é gerente do segmento de High-End Systems. É o que comanda essa área dentro da Agfa, nessa nova divisão da Agfa. Então, aproveitando, você já deu o gancho, fala dessa nova divisão aí da Agfa, fala dessa transformação pela qual a Agfa passou. A Agfa é uma empresa tradicional do setor, né? É uma empresa química, na verdade, base química, uma empresa tradicional do setor, muito forte na área de offset, chapas e sistemas, CTPs, etc. Mas que ano passado se dividiu. Na verdade, eles venderam a área da Agfa relativa ao offset, embora continue junto no mesmo espaço internacionalmente, mas eles venderam. E deram total foco a essa área de impressão, a essa área de inkjet, porque eles entendem também que o inkjet está dentro da composição química que eles têm, né? Porque eles são fabricantes de tintas, também de inkjet, de sistemas de processo. Então é uma empresa que vem trabalhando exatamente nesses caminhos que a gente falou no começo, com essa expansão da impressão digital, especialmente inkjet, para esses novos mercados, esses novos nichos, avançando para a área industrial, avançando para uma produção industrial, que é o que eles também estão mostrando aqui na feira hoje. Exato. Bom, destaque lá no stand da Agfa, a gente pode dar para Getai Tauro H3300, né, impressora LED UV. Eles estão com o modelo, acho que tem quatro modelos nessa linha. Eles estão com o modelo S, que é o de menor velocidade. Então é um equipamento bastante flexível, eles destacaram isso pra gente, né? Que pode ser rolo a rolo ou mesa, né? Para substrato rígido. Velocidade de 453 metros quadrados por hora, 5 centímetros, né? E 6 cores, Semic, mais branco e primer. Destaque para o branco, né? O desenvolvimento da tinta branca, justamente por a Agfa ser uma indústria química, então eles têm o branco, né? Eles dão destaque para isso. E é um equipamento a partir de $600 mil instalado já aqui no Brasil. E já tem 25 máquinas aqui no Brasil rodando. As máquinas básicas da Agfa nessa área é a Anapurna, né? A linha Anapurna, que também vem sendo desenvolvida e melhorada nos últimos anos, né? Tem diferentes modelos, inclusive com impressão híbrida. E eles estão avançando dessa forma, nesse sentido que a gente falou do mercado. Inclusive, recentemente compraram a empresa Inca Onset, trabalham com máquinas Onset, que significa o seguinte: todas essas outras máquinas da Agfa, elas são multipass, ou seja, você vai formando com um plotter, né? Você vai formando a imagem. Vai passando, o cabeçote vai passando, é isso? Isso, pode passar várias vezes, dependendo da intensidade de impressão, resolução, etc. E a Inca já tem máquinas de one pass, single pass. Ou seja, numa passada você já faz toda a impressão e aí imprimindo, e aí com muito foco em embalagens, né? Papelão do lado, embalagens em cartão. Tanto que a Agfa também está lançando nessa feira uma parceria com a Papyrus, né? Para a parte de cartão, de embalagem. É um caminho interessante, vale a pena seguir por onde eles vão. É verdade. Deixa eu ver se tem mais aqui. Rafael, Felipe. Valeu, gente, pela audiência. Bom, vamos lá. Aí, Mimac. A Mimac está lançando a impressora inkjet de mesa JFX600, modelo 2513. É um equipamento de alta velocidade, até 200 metros quadrados por hora, mídias de até 6 centímetros de altura, formato 1,20 por 2,40, aceita várias mídias, PS, PVC, madeira. As tintas são Mimac, cabeçote de impressão Ricó. É um equipamento que está sendo oferecido aqui na feira por $285 mil, já nacionalizada.
e o litro da tinta está saindo por R$840. É uma máquina que impressiona bastante. Eles estão, na verdade, com dois modelos aqui. Já perto de 600 e um 200, que é um pouco menor. Varia a quantidade de cabeçotes de impressão. Mas são máquinas bastante interessantes, já visando uma produção mais alta, já visando mercados em crescimento, em mercados em movimento, para quem já está em mercados de diferentes formas, né, de comunicação, de decoração e outras aplicações. Então, gente, a gente vai falando aqui os valores dos equipamentos daquelas empresas que liberaram os valores pra gente, tá? Bom, em frente a gente tem o que? Konica Minolta e Canon, né? A gente sai aí do Inkjet e aqui na feira, né? E entra na impressão toner folha, impressão toner folha solta, tá? Bom, a Canon ela trouxe um portfólio extenso, desde modelos pequenos para escritório até impressoras gráficas, né? Para as gráficas eles estão lançando a ImagePress V1000, que é para uma impressora, né, para impressão frente e verso, velocidade de 100 páginas por minuto no formato A4, em gramatura de 50 a 400 gramas. É um equipamento que permite a troca dos suprimentos sem a parada da máquina, o que é bastante interessante. E uma das novidades é o espectrofotômetro interno para correção automática de cor. O preço, R$479 mil sem os acessórios, né? Sem os dispositivos acessórios. São máquinas visando, já é um volume de impressão maior. Máquinas que atingem já mais de 1 milhão e meio de impressões mês, pelo menos, toner, visando o mercado editorial, sabendo que a Canon é muito forte nesses mercados lá fora, transacional, mesmo editorial, com as máquinas que eram OSSE, né, principalmente, de Inkjet não toner, e tem linhas, também vendem essas linhas aqui no Brasil. Mas não é essa feira que é oferecida. Então estão colocando essas máquinas, algumas máquinas de entrada, essa máquina já de um volume maior. Eles vão estar trazendo um outro modelo, que é a 1350 também, com uma capacidade um pouco maior, mas buscando esses mercados, que são mercados que ainda apresentam um crescimento e que trazem uma melhor flexibilidade para a produção. Se vocês ouviram uma sirene, quem está acostumado com feira gráfica sabe que essa sirene indica a venda de um equipamento. Não sei se o microfone conseguiu captar. Bom, aí Se captou, a gente vai pedir 10% de parte. Tá certo. Bom, na Konica Minolta, para mim, um dos estandes mais bonitos da feira, tá muito bonito mesmo. E eles estão justamente comemorando os 150 anos da Konica Minolta, 35 anos da Konica aqui no Brasil, né? E a gente conversou lá com a Karen Nakamura, que é a diretora de marketing, que ressaltou justamente, né, toda essa trajetória. Eles estão com uma linha do tempo no stand, mostrando tudo isso, e ela enfatizou bastante o agradecimento a todos os parceiros, colaboradores, fornecedores, todo mundo, por essa trajetória bem grande, né? Eu conversei com ela um pouco sobre mercado, sobre venda. Ela falou que o ano passado foi um ano bom para boa parte dos fornecedores, então foi um ano bom em venda. Os 3 primeiros meses desse ano foram bons, mas eles estão um pouco cautelosos agora, justamente em função das altas taxas de juros, a crise, né, na crise bancária e nos bancos da Europa e nos Estados Unidos. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo máquinas, várias máquinas, entre elas a CurioPress C14000, que é uma impressora digital de alto volume, até 3 milhões de impressões por mês, gramatura até 450 gramas. Essa máquina foi lançada em setembro de 2021. Para a produção de rótulos e etiquetas, né, produção digital, né, a gente está falando de produto digital aqui, a Curio Label 230. É uma impressora que dispensa primer, né, pode usar boa parte das mídias que são utilizadas na produção de rótulos, até em flexografia,
E o equipamento ele justamente facilita a entrada de empresas que estão querendo caminhar, né, com a impressão digital, estão querendo caminhar para a produção de rótulos sob demanda. A Konica é uma das empresas mais agressivas comercialmente na área de impressão digital comercial, né? E não só no Brasil, em diferentes partes. Tem alguns focos, tem equipamentos específicos de fotos, por exemplo, e também tem entrado forte na parte de rótulos, etiquetas em tiragens, máquinas de entrada, máquinas de pequena para média tiragem, não chega ainda a competir com os grandes equipamentos digitais de rótulos e etiquetas, mas comercialmente, em termos de impressão, quer dizer, em termos de impressão digital comercial, eles realmente têm uma presença muito grande no mercado, com um grande número de distribuidores, já é assim há algum tempo. Legal, deixa eu dar um oi aqui para Recife. Recife? Não, gente. Fortaleza, exatamente. Fortaleza aqui, Wellington Ribeiro. Obrigada pela audiência. Vamos lá. Aí do lado da Canon a gente tem o quê? A HP. Tá aqui a diretoria toda, pelo menos estava ontem que a gente conversou, né? A diretoria toda para América Latina da HP, incluindo a nova diretora de vendas para grandes formatos, que é... Nas plotters, né? Isso, dessa gente, área, né? da Feijoraide, mas... Exato. Então a nova diretora de vendas para grandes formatos, a Karina Riofrio. Ela assumiu, acho que faz 25 dias, né? Ela estava comentando com a gente, faz pouquíssimo tempo que ela assumiu. Faz pouquíssimo tempo que ela assumiu e ela falou que está em lua de mel com a filosofia da HP, tanto em relação à sustentabilidade, né? Quer dizer, a pegada de sustentabilidade que a HP está enfatizando, quanto em relação ao ambiente inclusivo que ela encontrou dentro da HP. Eles estão lá com soluções HP Látex e HP Design Jet com tintas base água. Então o foco do stand, o mote do stand é esse, a sustentabilidade, né? Base água e as tintas base água. E a Edissa Furlan comentou com a gente, destacou para a gente a disseminação da impressão digital. E não só os fornecedores, né, empurrando isso, não empurrando no sentido ruim, mas, sabe, levando isso aos seus clientes, mas os criativos utilizando as soluções HP e de formas que eles não imaginavam. Então, os criativos encontrando outros caminhos e outras aplicações para a impressão digital. E é por esse caminho mesmo, quer dizer, essa tecnologia permite essa questão de criatividade e desenvolvimento de novas coisas. Aliás, numa conversa com o Sérgio, da HP, ontem que nós estávamos, né? Sérgio Vieira. E estávamos exatamente trocando essa ideia. Qual é o valor da impressão digital no sentido de propiciar, primeiro, rapidez no mercado, segundo, desenvolvimento de novos produtos, mas segundo, a questão da mentalidade na sua utilização. Não usar só o básico. Existe todo um mundo a ser conquistado e desenvolvido, como acontece com essas máquinas. Você imprime comunicação visual, você imprime móveis, você imprime um bar inteiro, você imprime decoração está crescendo muito, né? Bastante. Eu costumo dizer nas palestras que a gente pode imprimir o mundo hoje, tá certo? É mais verdade. ou menos esse caminho. E essa busca de criatividade e a utilização da tecnologia é que foi sendo um pouquinho mais disseminada. É verdade. Não, e feiras como essa, elas servem também para isso, né? Para que você venha e veja o que outras pessoas estão fazendo, né? Com uma solução que muitas vezes você já tem e você pode, né, pensar em ter outras aplicações e apresentar isso para os seus clientes. E eles têm vários clientes como exemplo, né? Gente que cria mercados, desenvolve mercados específicos, ganham muito bem, tá certo? É a mesma tecnologia que o vizinho tem, mas ele está visualizando um outro mercado, uma outra aplicação. É isso que a gente gosta de chamar atenção. Bom, vamos lá. Aí também a gente deu uma passada no stand da Roland DG Brasil.
e eles estão fazendo o pré-lançamento mundial de uma nova marca, a DG Express, que eles querem, a proposta é mudar a imagem da Roland, né, da Roland DG Brasil, da Roland DG, né, para o lançamento mundial, com uma linha de equipamentos com um preço mais agressivo, né, mais acessível. Segundo o pessoal da empresa contou pra gente, você tem uma imagem que os equipamentos da Roland DG são inacessíveis e eles querem, né, atacar de uma forma mais agressiva o mercado com essa linha, inclusive para competir com o mercado chinês, né? O objetivo deles, da Roland DG Brasil, é aumentar o faturamento em 50% a partir de 2023. Eu fiquei bem surpresa com esse número, achei o número bastante agressivo mesmo. Mostrando exatamente essa entrada de máquinas chinesas que tem numa linha básica, né? É uma empresa tradicional, uma empresa conceituada nessa área, mas é interessante essa busca deles de nichos mais apropriados para essas tecnologias que dão um melhor acesso. Exato. Os dois primeiros equipamentos que eles estão trazendo nessa nova marca são as impressoras inkjet UG642 e UG641, que são impressoras UV, né, com secagem ultravioleta. A 642 é para quem já tem uma produção e ela tem velocidade de 36 metros quadrados por hora. E a 641 é para quem, por exemplo, trabalha ainda com solvente e está querendo ir para a impressão digital, para a impressão digital UV, né? Ela tem velocidade, a 641 tem velocidade de 14 metros quadrados por hora. Bom, imprime em lona, tecido, filme, PVC, policarbonato, essa coisa toda. É um pré-lançamento mundial aqui na FESPA, e elas começam a ser comercializadas em maio desse ano. O valor estimado, né, como ainda é um pré-lançamento, o valor estimado é de R$130 mil. Bom, e agora vamos para a Epson. Epson, eles estão com vários equipamentos, com destaque para SureColor F6470, que é uma impressora sublimática, né? Impressora sublimática, o que é isso? Uma impressora sublimática? Para quem não sabe, imprime primeiro em papel, né? Depois por transferência térmica, vai para um substrato, seja tecido, seja outro substrato utilizado. Não vou eu ensinar aqui os nossos ouvintes que conhecem isso muito bem. Mas vamos falar essa palavra sublimática, o que é isso? Então vamos lá, uma impressora, essa SureColor F6470, então uma impressora sublimática com velocidade de 76 metros quadrados por hora, mais rápida do que a versão anterior da SureColor, 6 cores, né? O semic mais magenta e amarelo fluorescente, justamente para atacar a moda, né? Moda esportiva, sinalização com essas cores fluorescentes. Que é uma das áreas que a Epson mais atua mesmo, né? Na área de tecido, especialmente. Para essas marcas. A gente conversando lá com o pessoal, inclusive com a Daniele Costa, ela falou que a Epson, ela entrou no mercado têxtil há 10 anos e ele já tem 70% aqui no Brasil, né? 70% de market share no Brasil em sublimação em tecido e 80% em DTG, que é a impressão direta no tecido, né? Direto totalmente, Isso. E que é aí meio uma transformação aí, né? A Epson olhando para outros mercados, né? É interessante ver a trajetória. Bom, primeiro, como toda empresa japonesa, ela multifacetada, ela tem N tipos de produtos, nem todos a gente vê aqui no Brasil, mas no Brasil tiveram uma predominância, não só no Brasil, outros países, na área de pré-impressão. Exato. As plotas de prova, etc. Muito forte. Que dominaram esse mercado, mantiveram esse mercado. Foram desenvolvendo com outros equipamentos aqui, mas foram muito para essa área têxtil. A maior distribuidora deles é a DSI, que hoje também procura dar, junto com eles, um passo além, de novo, ao mercado gráfico. Inclusive, máquinas que não estão aqui, mas máquinas muito interessantes de impressão de rótulos, por exemplo. Então a Epson tem uma linha
que merece ser explorada pelo setor gráfico nesse sentido. Inclusive uma das máquinas está aqui, que é a que você vai falar, que é a Surcolor 7000, V7000. Exatamente, que é a primeira impressora V de mesa, substrato até 8 centímetros, mas bem alto, exato. Altura de substrato. Verniz fosco e brilhante, usada inclusive para inserção de braille, né? Justamente por ele dar esse volume, né? Esse volume, esse relevo. Esse relevo, exato. Ele trabalha com verniz fosco, verniz brilhante, pode trabalhar ao mesmo tempo. Aplicações incríveis quando você vê. Com essas máquinas em geral, e a Surcolor também, que, de novo, voltando à questão de criatividades, pode, na mão de um criativo, pode trazer muita coisa à vida, né, através da impressão. Bom, a Surcolor, falando então da Surcolor 7000, falando um pouquinho mais, ela foi lançada em 2021, tem cerca de 25 máquinas instaladas aqui no Brasil, uma máquina para 43 metros quadrados por hora, 15 ml, 15 a tinta, né? Falando da tinta, 15 ml por metro quadrado de consumo de tinta. Eles mostraram também o Cloud, estão mostrando também até amanhã, né? O Cloud Solution Port, que é um sistema de monitoramento da impressão à distância, que ajuda no gerenciamento das máquinas. E a gente questionou, e eu questionei em relação ao uso desses sistemas, e ela falou que eles esperam, porque são sistemas que trazem, né, uma produtividade muito grande, e eles esperam que ele seja cada vez mais utilizado. E uma gestão da operação interessante. Exato. Bom, aí vamos para a Durst. A gente conversou com o Ricardo Pi, né, que estava comemorando a volta, né, da Durst às feiras presenciais depois da pandemia. E eles, né, têm impressoras de grande formato, com destaque para a P5-350, que o foco dessa máquina é a versatilidade e produtividade, né? Uma máquina de setup bastante rápida, ele falou que pode chegar até menos de 2 minutos de setup de máquina, que é, né? Diferentes mídias, né? De híbrida também, né? De rolo, material rígido. Exatamente, mesa ou rolo. E é uma máquina com velocidade de 325 metros quadrados por hora. A P5 ela foi lançada em 2019 e hoje tem 8 máquinas instaladas aqui no Brasil. O custo dela, que ele passou para a gente, 485 mil euros e $100 o litro da tinta, né? Uma média. Média, exato. E eles também estão com a linha Vanguard, né? É uma fábrica que eles compraram nos Estados Unidos, né? Uma empresa americana. A Durst é uma empresa italiana, né? Com muito sucesso comercial nos últimos anos, trabalhando exatamente visando a esse mercado industrial. Máquinas para impressão de cerâmica, máquinas para impressão de ondulado, máquinas para impressão do tecido, além da parte de comunicação visual. A empresa tem tido muito sucesso, muito crescimento forte. Claro que em função de pandemia, etc., eles foram buscar uma solução de entrada mais interessante e comprar a Vanguard, que é uma empresa americana, com plotas de entrada para comunicação visual e outras aplicações, e eles estão mostrando essas máquinas aqui, né? Legal. Bom, o que eu ia falar da Vanguard? Como o Hamilton falou, é uma impressora de mesa, né, flatbed, com velocidade de 90 metros quadrados por hora, e aqui no Brasil ela sai por $165 mil, né? São máquinas de entrada, máquinas de custo mais baixo, mas de excelente produção, segundo. Isso aí. Bom, e aí falando um pouquinho da EFI, que está com o parceiro deles aqui, a Cenilon, né? A gente vai destacar aqui o lançamento, né, da EFI Pro 30H, que é uma impressora com secagem LED, uma impressora que pode ser plana ou rotativa, com 3,2 metros, né, de formato, e ela imprime até 230 metros quadrados por hora. É o CMYK, né, o CMYK mais o branco, certo? Ela está sendo apresentada pela primeira vez no Brasil, mas ela já tem uma impressora instalada em São Paulo, outra em
Presidente Prudente, e o valor dela é $299 mil já instalado. Essa é mais uma que se enquadra nessa questão do industrial, né? Já para uma maior produção, maior capacidade. Mas é interessante ver toda a transformação da EFI, né? A gente acompanha a EFI há muitos anos, era muito focada na questão de softwares, já tinham máquinas, evidentemente, de impressão, as divisões que operam na EFI, dando foco a essas máquinas, também buscando um mercado de impressão industrial, interno ou externo, para a colocação dessas máquinas. Por exemplo, é dessa que está exposta aqui para uma produção mais ampla. Exato. Bom, gente, de máquina, era isso que a gente tinha para falar. Eu acho que mostra bem, ilustra bastante aquela introdução que o Hamilton fez, né, falando dessa mudança e de como os mercados estão convergindo e estão cada vez mais misturados, né, Hamilton? Essa coisa... É igual o Oscar, né? Tudo junto e misturado. Tudo ao mesmo tempo. Mas a verdade é essa, quer dizer, é um momento de transição e ao mesmo tempo é um momento de busca de oportunidades que vão surgindo, estão aparecendo e existem em função, a partir da tecnologia, em função da criatividade e mentalidade das pessoas utilizando. É verdade. Eu queria ter visto mais destaque aqui para a sustentabilidade, né? Sim, as empresas falam, elas têm isso, mas tirando a EcoFactory e a HP, que estava dando um destaque lá ali para as tintas base água, eu acho que poderia ter mais destaque para a sustentabilidade. Eu queria ter visto também mais soluções para acabamento, né, que a gente estava até comentando. Aliás, tem acontecido nas feiras muito mais impressoras do que as máquinas de acabamento. É verdade, queria ter visto mais. Faz falta. Faz falta, sim. Eu que adoro acabamento. E é um investimento tão importante quanto. Fundamental. Bom, a gente não tem números ainda de visitantes para passar para vocês. O que eu posso dizer é que eu conversando com o Thiago Kiss, da APS, ele contou que os 2 primeiros dias, a segunda e terça, já foram, né, teve uma visitação maior do que na edição passada. Então acho que eles estão esperando. Muita gente. Realmente ontem, hoje, muita gente. Eu senti que terça-feira estava bastante cheio, assim, de você ter que pedir licença para passar nos corredores, né? Então estava bem movimentado, e por aqui também, pelo que a gente está vendo, o movimento está grande, né? Basta ver a multidão aqui através dos vidros, continuam não olhando para a gente. Bom, é isso aí, pessoal. Eles vão no espaço e olham. Meio gelado. O que esses dois doidos estão falando aqui? É isso, gente. Foi isso. Essas informações que a gente tinha a passar para vocês. Obrigada pela audiência. E nos vemos e nos ouvimos. Hoje, dia 22, que nós estamos gravando, teve o lançamento do 2º episódio do Ondas, né? Vamos lá, todo mundo ouvindo. É isso aí, gente. Obrigada. Grande abraço a todos. Beijos. Obrigado, Tânia. Obrigada, Milton. Tchau, tchau.